Bom dia, delegado Matheus Laiola. Obrigado por aceitar Bom, nosso convite. bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Paulo. Que é isso. Obrigado, senhor, por aceitar aqui a nossa conversa nessa manhã de quinta-feira. Bom, até um tempo atrás, delegado, eu pouco ouvia falar da Delegacia do Meio Ambiente. Eu não realizando nenhuma crítica aqui aos antecessores que passaram por essa especializada, mas a gente ouvia pouco falar, na mídia até, das ações que a delegacia ela empregava ou realizava as operações que hoje a gente vê abundantemente, não só aqui em Curitiba, mas também em todo o estado do Paraná. O que mudou com a sua gestão? Pois é, quando a gente assumiu, a gente percebeu que era um marasmo, era meio morta ali, entendeu? Não tinha muita demanda. E aí, como a gente tinha vindo da Delegacia de Furtos e Roubos, que era pancadaria, de boletim de ocorrência, tudo, eu falei assim, não, vamos atrás para fazer alguma coisa que essa rotina nossa aqui a gente não aguenta, não. Aí começamos a procurar a rede de proteção animal da Prefeitura de Curitiba, a protetores, a ONGs. Hoje a gente trabalha, pelo menos a nossa equipe, trabalha muito mais do que da época da Furtos e Roubos, e é uma loucura. É uma loucura. A hora que eu pego para olhar meu celular, tem lá 50, 100 mensagens, rede social, enfim, uma demanda gigantesca, que isso daí a gente entende que é graças ao trabalho que vem sendo realizado. E eu costumo falar que a gente não faz nada sozinho, né? Então, por trás do Matheus tem toda uma equipe de investigadores, escrivão, estagiário, tem todo o pessoal de ONG, de protetor, do poder público. Então, acaba sendo uma rotina muito gratificante. É muito bacana você chegar no local, você retirar o animal daquela condição que está e depois de poucas horas ou poucos minutos o animal já está já totalmente diferente. Então, é bem prazeroso o que a gente tem feito. Pelo menos a gente tem esse prazer. A gente consegue efetivamente mudar o status da situação ali em questão de pouco tempo. Bom, a gente, pelo menos conversando com algumas pessoas, delegado, elas até conseguem assimilar maus tratos, ou para deixar bem claro, consegue ver uma situação com um ser humano, mas com um animal se sente mal, se sente, não sei se é um sentimento de impotência por não poder ajudar. Basicamente, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ela trata de animais e muitas pessoas elas acabam tendo uma compaixão, né, muito maior com esses bichinhos que são que às vezes não trazem mal nenhum a nenhuma pessoa, não tem poder de se defender, né, delegado? É uma situação um pouco diferente do que você lidar com seres humanos. Isso. O que a gente percebe, pelo menos a nossa percepção, assim, é tanta frustração com o humano, né, com o animal humano, que as pessoas acabam levando suas frustrações e se apegando muito ao animal não humano, né? Então a gente acaba dividindo dentro desse ramo aqui, animal humano, a gente, né, e animal não humano, que tudo que não é a gente, né, o humano. Então assim, as pessoas acabam se apegando demais. Muitas pessoas até falam em idolatria pet, que é um exagero, mas nas nossas ações ali, a gente a gente não cobra da pessoa que trate o animal como eu trato o meu, por exemplo, o meu está aqui no pé, me lambendo, estava na cama comigo, dorme comigo, só que a gente não pode exigir do cidadão, de todo cidadão, que trate o animal não humano, o cachorro, o gato, tal, enfim, né, como a gente trata, né? Só que assim, tem que ter um mínimo, a pessoa tem que dar o mínimo de condição, e o mínimo de condição é não deixar acorrentado, é uma água limpa, é uma comida minimamente decente. A gente não está falando de ração de alta qualidade com preço altíssimo, né? Então, assim, às vezes tem lá comida caseira, o resto da comida e tal, mas não deixar a comida podre, né? Então, assim, ontem nós realizamos a nossa primeira prisão sob a égide da nova lei. O que estava acontecendo lá? Os animais viviam acorrentados, com comida podre, com água podre,
com habitação totalmente inadequada, sendo que, para piorar, a gente já tinha ido algumas vezes e orientado a pessoa a melhorar e nada. Então, assim, a gente não pede para que o animal viva num hotel 5, 6, 7 estrelas, mas minimamente decente, o animal tem que viver sim. Se não tem essa condição, não tem animal, né? A gente sempre fala isso, né? É melhor ter um ursinho de pelúcia, é melhor não ter. Muitas vezes a gente chega no local e o animal vive corrente curta. Aí vem o tutor ou a tutora e fala: ah, delegado, mas ali tem um monte de cachorro de rua e vocês não vão atrás. Primeiro que a gente tem que investigar um crime, a delegacia tem que investigar um crime, né? Então a gente vai atrás para responsabilizar o tutor. E aí, o que eu comento? Eu chego e falo o seguinte: tá, mas aquele cachorro de rua vive melhor do que esse aqui. Aquele cachorro de rua, ele tem a liberdade de locomoção, ele pode ir para qualquer lugar. Agora, esse daqui está fadado a viver a vida inteira acorrentado. Então, a gente tem que ir educando essas pessoas. Eu acredito que essas exposições junto à imprensa, junto à rede social, acaba sendo extremamente importante, porque as pessoas acabam vendo o que seria o mínimo ideal e o que ela tem feito. Então, a gente tenta também fazer esse tipo de orientação. Quando não cabe orientação, a gente já vai na questão punitiva. Bom, então parte do princípio da advertência, primeiramente, delegado, ou já da punição propriamente dita? Depende de cada caso em concreto. Não tem, é igual quando chegam para mim e falam: ah, tá, mas todo cachorro acorrentado é vítima de maus tratos? Depende. Às vezes, tem uma corrente lá de aqueles arames lisos, né? Principalmente em zona rural, né? E o cachorro fica lá 20, 30 metros correndo. Às vezes a corrente é imensa, às vezes ele fica pouquinho tempo na corrente. Então, assim, no caso de ontem, nós realizamos orientações e a gente viu que, considerando que ele não adaptou, ele estava de má fé, aí a gente foi lá e deu voz de prisão. Vai ter caso, assim como já teve caso, que na primeira vez a gente entende que é maus tratos. Então, assim, depende de cada caso em concreto. Mas sempre com bom senso. Eu chego para os policiais ali que acompanham as ações, eu falo: gente, a gente é uma equipe, a decisão é minha, mas vamos deliberar sobre cada caso em concreto. Então, assim, acaba sendo praticamente uma decisão em conjunto ali, entendeu? Por quê? Porque a gente nunca a gente pode agir na emoção, então a gente tenta baixar a pressão ali, fazer a melhor decisão. Muitas vezes a melhor decisão é retirar o animal na hora, na primeira vez, e muitas vezes a gente dá orientação, como a gente deu nas vezes anteriores do caso de ontem, e depois a gente volta para ver se a pessoa estava de boa fé ou não. Bom, o senhor falou sobre o bom senso com os policiais, essa orientação que o senhor passa aos policiais. Agora, tem gente que não tem esse bom senso, que muitas vezes a gente vê quem mora em apartamento, em condomínio, que tranca o bichinho, fica o dia inteiro o bicho preso, às vezes um animal de proporção grande, né? Tem gente que tem Rottweiler em apartamento, tem dog alemão, tem fila, e quando não é um pet para se ter em casa, sabe? No caso de um apartamento. Esse bom senso por parte das pessoas também tem que existir, que nem o senhor citou, deixar um animal preso, mesmo que em um terreno, por 12 horas, numa corrente. Isso daí faz parte de uma educação, de uma nova mentalidade que as pessoas têm que ter a partir de já, né? Isso, uma nova mentalidade. Eu tenho certeza que quando você era criança, eu vou dizer por mim, era normal eu, em Cândido Mota, lá no interior de São Paulo, chegar nos locais e ter um monte de gaiola de passarinho. Um monte de gaiola de passarinho, animal silvestre, há 20 e poucos anos, isso daí acabava sendo comum. Hoje em dia, a gente evoluiu e sabe que apenas de maneira excepcional pode ter animal engaiolado, tem que ter autorização ambiental, enfim, na maioria das vezes, quando se trata de um animal silvestre, né? Quando a gente fala de bom senso, muito interessante a ação que a gente realizou na semana passada de rinha de galo. Por quê eu estou querendo dizer isso? Porque a gente prendeu 13 pessoas. Teve pessoas, uns com quase 70 anos de idade. Eles chegavam e falavam o seguinte: mas doutor, eu faço rinha de galo desde adolescente. Faz 50 anos que eu faço rinha de galo e eu sempre era encaminhado para a delegacia, respondia a um termo circunstanciado e sempre era solto, não sei por que eu estou preso agora.
tá um inferno aqui dentro da cadeia, o senhor tem que me tirar daqui. Eu falei assim, viu, a realidade mudou. Rinha de galo nunca pôde, mas agora, com a exposição disso, está cada vez mais claro que é crime e a gente tem que combater. Então, assim, a partir do momento que o senhor trabalha com isso, trabalha, né, porque é uma atividade criminosa, né, há 50 anos, 60 anos, nesse caso da nossa operação, você faz parte de uma associação criminosa, de uma quadrilha, então você vai ficar preso. Tem gente presa até hoje, com prisão preventiva. Então, até então, a pessoa era encaminhada para a delegacia, era liberada, hoje está presa. Então, assim, desde terça-feira passada, está dormindo com preso comum. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade e o bom senso sempre. Porque antes tinha essa cultura, vamos engaiolar qualquer tipo de passarinho, vamos colocar um Rottweiler, um fila brasileiro, como o senhor falou, num apartamento de 40 metros quadrados, vamos deixar acorrentado, vamos fazer rinha de galo, que rinha de galo pode e tal. Então, assim, está tendo uma evolução com relação à conscientização do meio ambiente que provavelmente é irreversível. Então vai ser cada vez maior a cobrança para tratar com a mínima dignidade um animal. E quando a gente fala em dignidade, a gente fala dignidade do animal mesmo. Por quê? Porque já está provado cientificamente. Isso aí não é papo de louco, não de protelouco. Estou falando de coisa científica. Está provado cientificamente que animal tem sentimento. O animal sofre, o animal fica em depressão. Quantas vezes a gente chegou no local ali que tem um papagaio lá que está há 20 anos com o senhor e não tem documento. A gente leva o senhor para a delegacia, por quê? Porque ele está mantendo o animal silvestre em cativeiro, mas a gente não retira o papagaio. Por que não retira o papagaio? Se a gente retirar, o papagaio provavelmente vai morrer de depressão. Ele está acostumado ali com o tutor dele ali. Então, assim, como existe essa senciência, ou seja, esse sentimento do animal, a gente tem que usar um pouquinho da empatia e se colocar na posição dele. Várias vezes, a gente chega na ocorrência, aí eles falam, mas ele está acorrentado, então ele está bem, não está magro. Eu falo assim, tá, e se o senhor ou a senhora ficasse ou vivesse acorrentado, como que seria? Aí ela fica lá com aquela cara de sem graça, né? Então, assim, a gente tem que usar isso, né? Tá, mas e se fosse com o senhor? Se fosse com o senhor que essa água podre, qual a dificuldade em trocar a água do animal todo dia? A gente chegou ontem na situação, a água estava podre e o cachorro acorrentado em corrente curta, sem comida, habitação totalmente inadequada. Então, assim, se a gente se colocar na posição do animal, com certeza a gente não vai estar praticando maus tratos. Por quê? Porque a gente não vai querer que aconteça com o animal o que poderia acontecer com a gente, né? A gente está também pela live no Facebook, eu estou vendo aqui pelo Instagram que tem muitas perguntas, até pediria para o nosso Rafael trazer aqui o celular, ele já está vindo aqui com o Facebook. Muita gente aqui, a Flávia Barros mandando um abraço para o senhor aí também. A Flavinha é uma querida, né? Então, muitas pessoas dando parabéns pelo seu trabalho, por essa iniciativa, né, que, como eu mencionei no começo aqui da live, a gente pouco tinha notícia do que ocorria ou as ações operacionais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, mas teve muitas pessoas falando de cavalos. Já há uma lei aqui em Curitiba, né, delegado, que proíbe a tração animal, principalmente o cavalo, né? Que a gente via, principalmente o pessoal que lida com reciclagem, fazendo com que o animal puxasse todo um peso e muitas das vezes a pessoa não tratava esse animal de acordo com o trabalho que ele exerce, que ele às vezes via o cavalo magro, caído, desnutrido. Hoje em dia, aqui em Curitiba, praticamente não se vê mais esse tipo de situação, né? Isso. O que acontece? O que as pessoas têm que saber? Existe a lei federal que previne o crime de maus tratos. Então, se você maltratar um cavalo, se você fazer uma atração animal com um cavalo, ou seja, colocar numa carroça ali e maltratar esse cavalo, seja em Curitiba ou qualquer cidade do país, é crime. É crime, independentemente de lei municipal. Então, se vocês darem uma olhada no Facebook, no meu Instagram, vai ver de uma situação em Palmeira. Palmeira é uma cidadezinha pequenininha, perto de Ponta Grossa, que me mandaram um vídeo para nós que o cavalo
ele estava tracionando uma carroça tão pesada de madeira que simplesmente ele arriou. Era um potro, ou seja, era um cavalo novo que ele arriou e ele caiu no meio do asfalto. Não tinha as mínimas condições. Independentemente de lei municipal em Palmeira ou não, é maus tratos, porque um crime está acontecendo. Porém, se fosse aqui em Curitiba essa situação, além de ser crime de maus tratos, também haveria uma sanção administrativa. Por quê? Porque a prefeitura iria aplicar uma multa para essa pessoa, em razão de uma lei municipal que tem em Curitiba. Então, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça que a cidade tem uma lei que proíbe, os vereadores aprovaram uma lei, o prefeito sancionou, então não pode, e nos outros lugares pode. Em nenhum local do Brasil pode maus tratos a cavalo. Às vezes, tem cavalo que está tracionando uma carroça e não está incorrendo em maus tratos. Então, a gente tem que analisar cada caso em concreto. A gente sabe que é uma questão totalmente polêmica. Se o município quer sancionar do ponto de vista administrativo, ou seja, quer multar quem está fazendo atração animal, que o município faça política pública também para substituir esse meio de locomoção, né? Não é simplesmente chegar e tirar a carroça e deixar a pessoa sem um meio de locomoção. Então, que faça política pública, que é a obrigação do município, para colocar algum outro tipo de condução. Mecanismo, né? Mecanismo. Existem vários projetos de carrinho que é tracionado por meio elétrico, por combustão, e aí o município acaba fazendo essa gestão, né? Então a gente tem que ter o bom senso ali, não dá para chegar e falar, não, sempre é maus tratos e sempre é crime. Lógico, as pessoas agem muito pela emoção, né? Então eles olham uma foto ali, meu Deus, que absurdo. Hoje, daqui a pouco, eu vou publicar uma questão que é bem interessante isso, que é quando a gente olha foto e vídeo. Faz mais ou menos 15 dias que a gente foi numa ocorrência de uma pitbull, né, uma fêmea, né, que ela estava morrendo, praticamente morrendo, e as pessoas querendo, pele e osso, e as pessoas querendo que a gente retirasse o animal de lá e conduzisse a pessoa presa. Tá. Fomos lá no local, a gente ficou que não era bem assim. Apesar do animal estar muito magro, ele está com uma doença terminal, está com câncer terminal, 16 anos de idade. E aí a gente não retirou. A gente não retirou por quê? Porque estava havendo um acompanhamento de médico veterinário. Estava vendo. Então, assim, infelizmente, é o fim de uma vida, né? E as pessoas chegam, tiram foto ou fazem vídeo e jogam em rede social. Que absurdo, porque ninguém faz nada, o cachorro está morrendo aqui. Tá. Ontem a gente voltou, o Instituto Fica Comigo, com a doutora Marcela, médica veterinária, e a gente entendeu a gente tomou a mesma decisão de 15 dias atrás. Porque o animal, eles tinham feito um monte de exame neles, os exames estão horríveis, por quê? Porque o animal está morrendo. O animal está morrendo, chegou o fim da vida dele. E aí o que acontece? As pessoas olham a foto, olham o vídeo, não, que absurdo, tem que retirar. Então a gente tem que ter sempre o bom senso ali e tomar a decisão correta. Muitas vezes a solução não é retirar o animal. Como a gente não retirou, eu vou postar daqui a pouco no meu Facebook, no meu Instagram, que a gente não retirou o animal. Ele está morrendo, infelizmente, mas é porque está chegando o fim da vida dele. Mas ele está sendo acompanhado por médico veterinário. E isso que é importante. Dá esse mínimo, a gente pode dizer, um conforto para o animal no final da vida dele, né? Então, sim. Morrer com dignidade, né? Com dignidade. Morrer com dignidade. Porque, assim, se a gente tivesse chego no local e esse animal não estivesse tendo qualquer tipo de tratamento, tá ok. Então, você vê que o tutor está, em razão da omissão dele, está imprimindo um sofrimento a esse animal. Mas não, o animal ele está sofrendo, mas está sendo medicado. Ele está sofrendo porque ele tem uma doença em estágio terminal e já é uma idosa de 16 anos, né? Então, assim, desculpa ficar repetindo, batendo na tecla, assim, então, assim, mas assim, é sempre o bom senso, né? É sempre o bom senso e analisar cada caso em concreto. Bom, a gente já está quase no final aqui do nosso bate-papo, delegado, mas a gente tem muitos assuntos aqui para tratar, então vou ser mais rápido aqui também. Hoje o meio ambiente ele é um assunto que está tomando conta, né, dos principais tópicos pelo Brasil,
pelo mundo também, né? A gente fala das queimadas na Amazônia, no Pantanal. Quais são as atribuições da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente? É só essa atribuição de cuidar de animais, sejam pets ou silvestres, ou há uma outra atribuição, uma ampliação nas atribuições da delegacia que o senhor comanda? A delegacia ela tem atribuição em todo o estado. Então a gente foi em Piraí semana passada efetuar aquela operação de rinha de galo. Ontem a gente foi em Campo Largo, ou seja, em outra comarca, né, que não só Curitiba. Então a gente tem atribuição em todo o estado e a gente combate crimes contra flora e fauna. Essa semana eu postei nas redes sociais ali uma pessoa presa por desmatamento, uso criminoso de motosserra. Então assim, a gente tem essa rotina também de investigar ocorrência que não envolve animal, mas assim, o que acaba demandando um tempo maior acaba sendo a parte de proteção animal, mas a gente faz as duas coisas, tanto flora quanto fauna. A gente tem investigação de pichação, a gente tem investigação de poluição ambiental, de queimadas criminosas, mas eu opto por expor na rede social mais a questão da proteção animal, mas é por uma opção, não quer dizer que a gente só faz isso, a gente faz também a parte de proteção contra a flora. Então, o nosso produtor Rafael Torquato, ele gosta muito de funk, e ele tem um som bem potente no carro dele. Isso também é uma atribuição da Delegacia do Meio Ambiente, delegado? Depende. Então, se a gente falar em poluição sonora, existe sim o crime ambiental de poluição sonora, que é algo muito mais complexo do que aquela perturbação de sossego. O Rafael, com som alto, com um funk ali, né, com o porta-mala aberto e andando batidão. O batidão ali, na imensa maioria das vezes, acaba não sendo poluição sonora, mas sim perturbação de sossego. Então, o Rafael ele pode ser abordado pela Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, ter o carro apreendido, perder o som e ficar algum tempo na delegacia ou na Polícia Militar respondendo a um termo circunstanciado. Provavelmente o Rafael vai ser ouvido e liberado. Lógico que se for uma ação do Rafael muito mais contundente, que a gente consiga provar com perícia uma poluição sonora, aí muda um pouco, mas em 99,999% acaba sendo essa perturbação de sossego, ou seja, você está andando ou você é o vizinho do Rafael e não aguenta ele ficar com o som alto ali, liga para a polícia vai lá, retira o som e leva o Rafael para a delegacia. O Rafael foi só um exemplo que eu dei aqui, mas Sim. Anda dentro dela, mas que ele gosta de funk, ele gosta. Nada contra também, né? Mas vamos lá. Delegado, dessas todas as missões, eu lembro que o senhor desmantelou lá uma rinha de cachorro, dá para chamar também? É rinha também, cachorro? Sim, é rinha de cachorro. Tem rinha de cachorro, rinha de galo e rinha de canário. Você faz ideia, rinha de canário. O povo é muito imbecil, né? Meu Deus do céu. Mas eu me lembro daquelas imagens daqueles cães assim mutilados. Queria perguntar para o delegado qual foi a cena mais impressionante, aquilo que te chamou a atenção, que o senhor chegou a ficar realmente abalado com o que viu. Aquele dia, foi dia 14 de dezembro, num sábado de noite, uma cena horrível, eles assando o cachorro, comendo o cachorro assado, o cachorro que morria e tal, né? Mas assim, teve uma situação que a ocorrência estava já controlada, as pessoas presas, algemadas, porque eles existiram a prisão. E aí tinha um policial que estava segurando um pitbull que tinha lutado, mas que era um cão vitorioso, né? Porque se ele fosse perdedor, ele estava sendo assado na churrasqueira, como churrasco. E aí, só que ele estava lesionado. Aí estava terminando a ocorrência, esse pitbull abaixou e assim, só sangue, só urinando sangue, assim, sabe? Aí foi difícil conter, porque assim, tinha 100 policiais ali, difícil o policial que aguentou a emoção ali, entendeu? Esse animal, ele estava todo machucado por dentro, todo com hemorragia por dentro, então assim, foi um negócio que chocou todo mundo ali, difícil o policial que não engasgou ali e foi chorar escondido, né? Triste e importante esse trabalho que o senhor faz, que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente está encabeçando e tem por obrigação realizar esse trabalho e
mais do que nunca, alertar a população de que pode denunciar, que você não vai ter a sua identidade revelada. Se você tem aí geralmente são regiões de chácara. Eu me lembro uma vez que eu fui realizar uma reportagem aqui na região do Itajacuru, ali em Colombo. Tem algumas chácaras lá também de rinha, de galo. É uma coisa impressionante, assim. Denuncie a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, porque você vai estar ajudando a diminuir e a tentar minimizar esse tipo de ação humana que é inexplicável, né, delegado? Isso. A gente costuma falar que a gente não tem uma bola de cristal para saber quem está praticando crime. E a gente precisa da informação, e essa informação vem da população. Então a gente precisa da denúncia. Então a pessoa tem que denunciar. Hoje em dia eu não conheço ninguém que não tenha um celular né? Então eu não conheço ninguém que tem aquele Nokia pequenininho, que tinha aquele joguinho de minhoquinha tal, que só tinha uma lanterna, né? Então hoje em dia eu acredito que 99% tenha um aparelho de telefone com uma câmera razoável. Tire foto, faça vídeo, utilize rede social, mas o mais importante, denuncie pelos canais oficiais. Aqui no Paraná, telefone 181, que é o Disque Denúncia da CESP, que pode ser anônimo, pode ser sigiloso, então é bem interessante. Mais interessante ainda é pelo site 181, por quê? Porque você consegue colocar foto e vídeo. Então é 181.pr.gov.br. E essa denúncia, ela não vem apenas para a DPMA, ela vai para a Polícia Militar Ambiental, que tem um efetivo imenso. Então, assim, a gente precisa que as pessoas denunciem. Só que assim também, não cobre só a gente, porque não é só a gente que tem esse poder de fazer essas ações. A Força Militar, a Polícia Militar Ambiental, que é a Força Verde, também tem. A Guarda Municipal também pode fazer isso. As secretarias municipais do meio ambiente têm a obrigação de fazer política pública ambiental de proteção animal. Então, assim, muitas vezes a gente chega no município, não, a gente não vai fazer ação porque a gente não tem a estrutura para fazer. Mas é obrigação do gestor municipal em dar condições para essa Secretaria Municipal do Meio Ambiente fazer. Denuncie também para o Ministério Público que eles têm poder de investigação. As pessoas chegam e falam, mas eu fiz um 181 10 vezes e ninguém foi no local, e a DPMA não foi no local. Tá, mas assim, a gente recebe 30, 40 denúncias por dia. É humanamente impossível. Então, assim, não dá para cair a responsabilidade toda nas nossas costas. Por quê? Porque tem outras instituições que têm essa obrigação também. Então, assim, denuncie, é muito importante, mas também cobre todo mundo. Não cobre só a DPMA, porque a gente não dá conta de tudo. A gente tem, claro, pela internet a gente chega em qualquer parte do mundo, mas tem muita gente de Brasília, Rio de Janeiro, perguntando se o site que o delegado acabou de falar também vale para essas regiões. É só para o estado do Paraná, né, delegado? É 181. Só para o estado do Paraná. O www.181.pr, que é do Paraná, né, .gov.br. Estou falando de uma realidade do estado do Paraná. Não tenho conhecimento se no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, qual que é isso. Mas eu acredito que a Secretaria de Estado da Segurança Pública do estado local deve ter algum canal de disque denúncia, né? Olha aqui, ó, tem não consigo enxergar aqui porque está longe. Estou em São Paulo, qual o canal de denúncia? Enfim, tem que procurar. Tem a Delegacia do Meio Ambiente, pega o telefone. Gente, assim, hoje em dia é muito fácil, né? Entra no Google ali, denúncia meio ambiente São Paulo, denúncia meio ambiente Piauí, Tocantins ali. Vai sair algum telefone, começa a ligar ou começa a entrar no site ali, que com certeza alguém deve ser responsável. Outra coisa, Polícia Militar. A Polícia Militar tem um efetivo bem grande, bem considerável. Ligue para a Polícia Militar numa ocorrência, ligue para a Guarda Municipal, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a Polícia Civil, ou seja, começa a cobrar todo mundo. E se a polícia não for, use as redes sociais, use corregedoria, enfim, faça o que acha que tem que fazer e exerça o seu poder de cidadão. Uma coisa interessante, eu não vou falar de eleição, essas coisas assim, mas eu acho muito interessante as pessoas utilizarem esse período de eleição agora para ver quem pode fazer alguma coisa em prol do meio ambiente. Eu não vou citar nomes, lógico que não vou ser responsável assim, mas assim, a vereança e a prefeitura têm um papel muito importante também nessa política pública ambiental, porque o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar o poder executivo municipal. Então, cobre também os vereadores, para que os vereadores cobrem o prefeito, para que o prefeito faça política pública do meio ambiente, de proteção animal, né? Então, assim, não é só, vamos ligar na delegacia que tem que resolver. Gente, não dá conta, são 399 municípios, são 40, 50 denúncias por dia. Então, tem que denunciar, mas vamos cobrar todo mundo também, né?
Porque tem que dividir a responsabilidade. Bom, delegado, a gente vai encerrando aqui. A gente até passou um pouco do horário, porque o papo foi realmente muito bom. Muitas pessoas aqui em Pernambuco a situação é complicada. Parabéns, o Paraná tem essa delegacia, o delegado, que tem realiza esse trabalho. Obrigado pela sua competência, pelo amor pela que causa. legal, que bacana, né? Olha, são diversos, só tem elogio aqui para o trabalho de vocês da Delegacia aí de Proteção ao Meio Ambiente, pessoalmente comandada pelo delegado Matheus Laiola, a quem eu agradeço. Deixo aqui o espaço para o senhor aí falar aí no finalzinho da nossa live o seu espaço para suas deliberações finais. Tá, eu gostaria de agradecer a participação e dizer assim, quando a gente faz o resgate, não é o Matheus fazendo, porque existe toda uma equipe, como eu já disse, né? Eu gostaria de agradecer os protetores independentes, as ONGs, os simpatizantes da causa animal e dizer o seguinte, deixar um pouquinho da gente ser protetor de rede social e efetivamente ajudar. Quando a gente fala em ajudar, não é a pessoa ter que levar o animal resgatado para a tua casa. Não, ela pode ajudar com R$1, alguma ONG, algum protetor, com R$5, com R$10, ou então o tempo chegar e ligar para a ONG e falar o seguinte, ó, eu estou com o sábado ocioso aqui, eu posso ajudar vocês a lavarem a baia do canil ali, eu posso ajudar a dar uma volta no quarteirão com os cachorros. Então, assim, deixar um pouquinho desse mundo virtual, a gente sabe que está período de pandemia, mas com o mínimo de proteção a gente consegue sair, sim, né? Mas deixar esse mundo virtual e fazer alguma coisa efetivamente para a causa, né? Porque a gente precisa muito. Delegado Matheus Laiola, parabéns pelo trabalho. Bom trabalho, Obrigado. então, nesta quinta-feira. Obrigado. A gente está sempre à disposição aqui, os canais da Banda B, para a divulgação do trabalho da Polícia Civil, do seu trabalho, do trabalho de toda a sua equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, à disposição, tudo de bom aí. Valeu.